Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai pegar direitos humanos, certo? Aqui esse edital que eu organizei, organizei como sei, né? Poderia ter sido melhor. Mas a gente já viu o nosso tópico 1, né? Foi sustentabilidade. O tópico aqui está como 5.1, 1 de sustentabilidade, né? E o tópico 1 aqui, em teoria, né, direitos humanos, seriam fontes e tal. Isso daí a gente vai deixar para vocês pegarem com doutrina e tal. Eu diria para vocês pegarem, aliás, com questões, né? E a gente vai pegar essa parte aqui de tratados internacionais e tal. E tem, primeiramente, um dos primeiros que aparece é o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, tá certo? É esse tópico que a gente vai pegar. Esse vídeo vai ser dividido em dois, tá certo? Que a primeira parte vai ser o pacto, acho que é até artigo 20 e pouco, certo? E depois a gente vai pegar a parte relativa ao comitê, tá bem? Mas sem mais delongas, antes de começar propriamente a resolução, eu anotei aqui uma coisinha pra gente. Lembrando sempre, esse PDF aqui tá pra vocês todo grifadinho, bonitinho no Drive, então vão aí no link, né? Aí, antes de começar, né, eu vou deixar anotado aqui, que uma coisa importante pra gente ter do pacto é que ele vai estabelecer uma série de coisas sobre igualdade, sobre a pena de morte, por exemplo, e aí ele vai apresentar a regra e vai apresentar exceções. Mas tudo que a gente lê, a gente sempre tenta, são direitos civis e políticos, né? Esse tipo de direitos fundamentais, a gente sempre interpreta de maneira a ampliar eles ao máximo possível. Ou seja, por exemplo, no caso da pena de morte. Aqui a pena de morte diz que ela pode ser aderida em algumas circunstâncias, né? Tipo, se o Estado se o Estado que está aderindo ao pacto, ele já tem pena de morte, ele pode manter em algumas circunstâncias, né? Mas o pacto, ele enfatiza que um Estado que não pode usar essa justificativa para criar a pena de morte, entendeu? Da mesma forma, sobre os outros direitos de igualdade de salários, não discriminação, nada disso pode ser interpretado, as exceções, de uma maneira a criar novas restrições dentro do âmbito do Estado, tá bem? Mas é só uma introduçãozinha pra gente já ler pensando nisso, entendeu? Direitos, aqui a gente tá falando de direitos fundamentais, a gente vai sempre interpretar de uma maneira ampliativa, né? Ao abarcar a maior parte de situações e a maior parte de pessoas, né? Vamos descendo um pouco aqui, né? Essa parte inicial aqui não interessa muito, é os considerandos, entre aspas, né? E outra coisa que a gente vai ver aqui também é que cada artigo, ele acaba tendo um tema, né? Nesse caso, por exemplo, o artigo 1º aqui, ele tem o tema autodeterminação, né? Eu grifei algumas partes, né, que seriam as que eu acho principais, né? Mas a gente vai passar rapidamente meio que por tudo. Aí o item 1 fala que todos os povos têm direito à autodeterminação. O que seria autodeterminação? É a ideia de ser reconhecido em âmbito internacional. Por exemplo, o Brasil, ele tem direito à autodeterminação, a gente tem direito de ser reconhecido como brasileiro, como um povo com cultura própria, de não ser dominado, de não ter imposto as vontades, de não ser colonizado, né, por outro povo. É isso que compreende a ideia de autodeterminação. E aí aqui explica basicamente isso que eu falei, né? Só que em outras palavras, que em virtude desse direito, determinam livremente seu estatuto político e asseguram livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Para a consecução de seus objetivos, no caso, os povos, né? Todos os povos podem dispor livremente de suas riquezas e seus recursos naturais, sem prejuízo de obrigações, de cooperação e blá blá blá. Isso daí é tranquilo, por isso que eu não grifei, porque não é a parte que é mais difícil, né? Item 3. Os Estados partes, inclusive aqueles que tenham a responsabilidade de administrar territórios não autônomos, tipo, por exemplo, Guiana Francesa, né, que é administrado pela França, e territórios sob sua tutela, deverão promover o exercício do direito à autodeterminação e respeitar esse direito em conformidade com as disposições da Carta das Nações Unidas, né? Por mais que a Guiana Francesa seja meio que uma colônia da França, ao mesmo tempo ela tem que respeitar que é uma cultura diferenciada do povo que vive aqui na América do Sul, do povo francês mesmo que vive lá, né? Mas beleza. O artigo 2 fala sobre, eu diria que é direito de defesa, mas é mais especificamente voltado para a ideia de recurso, né? E aí ele fala no item 2, no item 1 quer dizer, que os estados que assinam o presente pacto
compromete-se a respeitar e garantir a todos os indivíduos que se achem em seu território e que estejam sujeitos à sua jurisdição os direitos reconhecidos pelo presente pacto, sem discriminação, isso daqui tranquilo, né? Na ausência de medidas legislativas ou de outra natureza destinadas a tornar efetivos os direitos reconhecidos no presente pacto, os Estados partes do presente pacto comprometem-se a tomar as providências necessárias, blá blá blá. E aí, quais as providências necessárias para a gente validar direito de não discriminação, de garantir os direitos presentes no pacto? É garantir a toda pessoa. Eu vou marcar aqui, garantir a toda pessoa. Deixa eu mudar aqui. Garantir a toda pessoa o direito a recurso efetivo, né? E aí, no caso, recurso efetivo, aí nos outros ele vai meio que só garantir que, tipo, o recurso interposto vai ter que ser julgado pela autoridade competente, né? E além disso, deve ser garantido o cumprimento, né? Nada garante que nada serviria se o judiciário dissesse que eu tenho direito e não houvesse meios para executar, eu tivesse que valer a minha própria força, né? Seria um judiciário que não existe, um judiciário só despachado. O artigo 3, ou terceiro, né? É meio desinteressante, eu nem marquei ele aqui como tendo um tema, porque ele é muito curtinho mesmo, né? Não diria que ele é desinteressante, pelo contrário, ele é resumido, na verdade. Deixa eu fechar aqui. Que ele fala aqui: os Estados do presente pacto comprometem-se a assegurar a homens e mulheres igualdade de gozo de todos os direitos civis e políticos enunciados no presente pacto. Por isso que eu disse que ele não tem muita coisa para nos adicionar, ele é muito simples. Eu vou até rabiscar ele, né? Não porque ele esteja revogado naquela pegada, né? Mas pela ideia de que, sim, a gente sabe, faz sentido isso daqui e pronto. Aí o artigo 4º já é um pouco mais interessante, porque ele trata de uma situação, de uma exceção, que é a exceção para quando o presente pacto não será aplicado. Eu já vi questão sobre isso, né? E justamente por ser uma coisa que, tipo, ele estou completamente de tudo que está falando aqui, do pacto, inclusive é quando o pacto não vai ser aplicado, né? Ele acaba sendo bastante cobrado, por isso que eu grifei ele todo. Vamos ler. O item 1 fala aqui: quando situações excepcionais ameacem a existência da nação e sejam proclamadas oficialmente, os Estados partes do presente pacto podem adotar, na estrita medida exigida pela situação, medidas que suspendam as obrigações decorrentes do presente pacto, desde que tais medidas não sejam incompatíveis com as demais obrigações que lhes forem impostas pelo direito internacional e não acarretem discriminação alguma apenas por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião ou origem social. Por exemplo, um dos direitos que é garantido pelo pacto aqui é a questão de direito de reunião. Mas, por exemplo, em uma situação de guerra, faz sentido restrição do direito de reunião. Ou seja, a situação de guerra, nesse exemplo que eu dei, teria que ser declarada oficialmente. Não dá para o delegado lá cancelar uma reunião e tal, prender todo mundo. Uma situação que não foi declarada, entendeu? Por mais que o Brasil esteja sendo invadido, nesse meu exemplo aqui, a guerra tem que ser declarada, tal. E aí também tem que ser na estrita medida necessária, né? Ou seja, direito de reunião é necessário restringir em alguns estados. Tá, beleza. Se é possível não restringir em todos, não restringe em todos. Entendeu? A mesma coisa fala sobre no item 2, que fala que este artigo ele não autoriza restrições relativas ao artigo 6, que aqui fala sobre o direito à vida, o 7, que fala sobre a vedação de tortura, e o 8º, que fala vedação sobre escravidão. Isso daqui seria, entre aspas, cláusulas pétreas do pacto, entendeu? Ou seja, mesmo em uma situação de guerra, numa situação excepcional, né? Eu citei guerra, mas aqui fala situação excepcional, então a gente pode entender que poderia ser uma catástrofe, poderia ser uma invasão alienígena, poderia ser diversas situações, né? Tem que ser enquadrada nessa situação que é uma medida excepcional. E além disso, né? Além de ter sido declarado dentro do âmbito, né? Não pode acarretar discriminação. No exemplo que eu dei de restrição do direito de reunião, eu não posso restringir, por exemplo, só que judeus se reúnam. Eu tenho que restringir para todo mundo ou com um critério específico. Para tais estados que estão sendo invadidos, o direito de reunião está vedado. Pronto, beleza, faz sentido. Não teve discriminação aí. E quem fizer essa suspensão, né? Eu não estou aplicando o pacto na integralidade, vai ter que fazer uma comunicação imediatamente aos outros estados partes
E aí aqui fala as formalidades, que eu acho que aí já é meio, acho difícil a questão pegar e confundir que vai ser secretário-geral, outra coisa. É óbvio que vai ter que explicar quais as disposições que estão sendo suspensas e por aí vai. Isso daí parece bem tranquilo. Artigo 5º aqui, vamos avançando então, né? Aí no artigo 5º a gente tem aqui uma atenção. Deixa eu ver aqui o que era que eu tinha marcado. Nenhuma disposição do presente pacto poderá ser interpretada no sentido de reconhecer a um Estado, grupo ou indivíduo qualquer direito de dedicar-se a qualquer atividade ou praticar qualquer ato que tenham por objetivo destruir os direitos ou liberdades reconhecidos no presente pacto ou impor-lhes limitações mais amplas do que aquelas nela previstas. Esse artigo 5º, né, ele é tão importante que foi aquele que eu joguei no começo, né? Aqui está dizendo, por exemplo, que eu posso suspender em situação excepcional. Eu não posso interpretar isso de uma maneira que qualquer situação é excepcional. Estão descontentes com o meu governo, estão querendo fazer impeachment, declaro situação excepcional para eu poder prender opositores e tal. Não posso interpretar o pacto dessa maneira, né? E o artigo 2º, o item 2, né, melhor dizendo, fala que não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos direitos humanos fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer Estado parte, em virtude de leis, convenção, regulamentos ou costumes, sobre pretexto de que o presente pacto não os reconheça ou os reconheça em um grau menor. É meio que um complementar, né? Dizendo que aqui, por exemplo, se o direito à vida no Brasil for uma coisa maior do que está aqui, então eu tenho que garantir como está na lei. Eu não posso justificar, o judiciário não tem como justificar a redução do direito à vida com base em o Brasil assinou um pacto, então esse direito foi restringido, né? Tranquilo? Esse de direito à vida eu marquei várias coisinhas, eu vou passar só por elas, né? Mas elas são bem simples até. Primeiro, que o direito à vida é inerente a qualquer pessoa e ninguém pode ser privado arbitrariamente de sua vida. Aí a pena de morte, que ela acaba sendo permitida, mas nos países em que a pena de morte não tenha sido abolida, só que faça uma restrição um pouco maior, né, do que... Faz uma restrição, né? Não é abertamente, em qualquer caso também. A pena de morte, poderá ser imposta apenas nos crimes mais graves, em conformidade com a legislação vigente na época em que o crime foi cometido, e que não esteja em conflito com disposições do pacto, blá 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 blá. E claro, né, decorrendo da sentença transitada julgada, até porque se não transitar julgado significa que cabe recursos, e cabe recurso significa que dá para trazer a pessoa de volta se o recurso for procedente? Não, né? E aí aqui fala uma outra restrição, que a pena de morte nunca pode ser aplicada em caso de menores de 18 anos e nem a mulheres em estado gravídico, né, estado de gravidez, né? Esse daqui, lembrando, né, que esse artigo 6º, ele não pode ser restringido em nenhuma hipótese, beleza? Da mesma forma vale para o artigo 7º, que é simples, é uma vedação à questão de tortura, meio óbvio, meio autoexplicativo, por isso não vai passar. E a mesma coisa do artigo 8º, que é uma vedação tranquila à questão de escravidão, né? Além disso, ele fala de escravidão, mas ele também fala de trabalhos forçados ou obrigatórios. Também fala sobre questão de servidão, né? Que servidão não é exatamente uma escravidão, mas é similar. 8.6 tem semelhança de serem proibições com efeito ex nunc. Anotei também essa observação, né, que o 6º aqui, né, que fala sobre direito à vida, e o da escravidão, né, eles são meio que ex nunc, né? Por exemplo, se a pena de morte já é prevista, ela pode ser aplicada, né, mas ela não pode ser instituída em novos casos de pena de morte a partir da assinatura do pacto. A mesma coisa vale para a questão de escravidão, não escravidão, né? Mas a questão de trabalhos forçados ou trabalhos obrigatórios, né? Se já existe, beleza, pode continuar sendo aplicado, o pacto permite isso. Mas se não existe, então não pode ser criado novas hipóteses, né? E aí aqui, inclusive, ele fala, essa parte talvez seja até interessante, sim, vou até grifar, o que não se considera trabalhos forçados. Por exemplo, uma das possibilidades de condenação no Brasil, né, para crimes mais leves, é a questão de trabalho comunitário obrigatório. É uma coisa bastante comum até. Aí isso não é considerado trabalho forçado. Da mesma forma, o serviço militar obrigatório não é considerado trabalho forçado, né? Aqui o 9º também é bastante simples. Fala sobre ser vedada caso de prisão arbitrária. Mais um que é interessante a gente ler.
Mas nada que o nosso ordenamento já não garanta, nada que a gente não tenha visto inconstitucional já. Deixa eu ver aqui só a notinha que eu botei. O item 3 aqui, ele fala sobre o que seria a questão de audiência de custódia, né? Não sei dizer se no Brasil, antes de ser assinado o pacto, já tinha a questão de audiência de custódia, não sei dizer, mas o fato é que o artigo 3, o inciso 3, inciso não, né? O item 3 do artigo 9º fala que qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal, note, infração penal, qualquer que seja, deverá ser conduzida sem demora à presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por ele a exercer funções judiciais e terá o direito de ser julgada em prazo razoável ou ser posta em liberdade. A prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento não deverá constituir regra, mas a soltura pode estar condicionada a garantias que assegurem o comparecimento da pessoa em questão à audiência, a todos os atos do processo e, se for necessário, a execução da pena, né? Leia-se a prisão, né? É por isso que às vezes a gente se espanta, né? Quem estuda direito não, mas o pessoal mais leigo se espanta que tipo, fulano ele confessou o crime e tal, mas ele tá solto, tá respondendo em liberdade e tal, por que isso? Isso é injusto e tal. É porque existe a ideia, né, de presunção de inocência, né, e ao mesmo tempo existem garantias como essa de que o processo, via de regra, conduz ele em liberdade, salvo ser prisão preventiva, por exemplo. Tem a questão de o cara tá tentando se evadir, o cara pode reincidir, causar algum dano pra vítima, alguma coisa assim, né? Aí você vai fazer a prisão preventiva, mas se não, ele vai responder em liberdade e quando a sentença sair, transitar em julgado, aí sim é o momento da pessoa ser presa, se for o caso, não é isso? Aí a questão vem de tratamento humanizado, o artigo 10, que fala, dentre outros itens, aqui o que a gente marcou, pra gente ser mais objetivo, foi que o regime penitenciário constituirá num tratamento cujo objetivo principal seja a reforma e reabilitação moral dos prisioneiros. Os delinquentes juvenis deverão ser separados dos adultos e receber tratamento condizente com sua idade e condição jurídica, né? Aqui são duas partes, né? Juntaram tudo num bolo só. Primeiro vem a ideia de que o objetivo da prisão é sempre reforma e reabilitação, até porque a gente vai dar a ideia que toda prisão é temporária, né? Ao mesmo tempo, para a parte de delinquentes juvenis, ele não estabelece o que é juvenil, né? Mas dá pra gente imaginar que, pelo contexto da lei, seria menor de 18 anos. Da lei não, do tratado. Aí eles têm que ficar separados e tem que ter um tratamento diferenciado, né? Porque a gente entende nessa ideia de que o pessoal ainda está em formação, né? O artigo 11 é outro que também é bem autoexplicativo, por isso que eu não botei um tema propriamente dito, né? Que diz que ninguém poderá ser preso apenas por não cumprir uma obrigação civil, uma obrigação contratual, né? Isso daqui seria a ideia de vedação de uma prisão civil. Ele descumpriu um contrato? Beleza, então executa ele, então executa o patrimônio da pessoa, entendeu? Obriga, bota descontos no salário, eventual benefício que ele aborde, se é possível, né? Mas prisão não, porque prisão é uma coisa muito extrema, privar uma pessoa da sua liberdade, né? Por exemplo, a obrigação contratual geralmente vai se converter em dinheiro, então basicamente eu ia admitir a prisão por dívida, o que não dá. O artigo 12 fala sobre a questão de livre circulação, e aqui fala que toda pessoa que se ache legalmente no território de um estado terá o direito de nele livremente circular e escolher sua residência. Toda pessoa terá o direito de sair e também de entrar em qualquer país, sair de qualquer país, inclusive do próprio país. E ninguém pode ser privado de entrar, no caso, no seu próprio país, no seu país de origem, né? E aí o que eu tinha marcado anteriormente tinha sido só esse daqui, o 3, que fala que os direitos supracitados não podem constituir objeto de restrição, mas tem uma exceção. A menos que estejam previstas em leis, por exemplo, eu posso prever que para entrar no país, independentemente se nacional ou não, eu vou precisar de passaporte. Possível, tranquilo. No intuito de proteger a segurança nacional, a ordem pública, a saúde, da mesma forma, eu posso exigir carteira de vacinação para todo mundo que vai entrar no país? Sim. Ou a moral pública, eu posso estabelecer determinadas normas, até questão de vestimenta e tal, porque no meu país é assim. Beleza, também é tranquilo. Bem como os direitos e liberdades das pessoas que sejam compatíveis com os outros direitos reconhecidos pelo presente pacto, né? Eu não vou permitir que uma pessoa entre sem identificar, porque isso pode significar um problema de segurança nacional para as outras pessoas do país, um atentado ao direito à vida delas, né? Então, seria nessa linha.
O artigo 13 fala sobre a questão de estrangeiro. Esse daqui, ele meio a questão do mesmo tempo, né? Do mesmo tema, quer dizer, que fala que o estrangeiro que se acha legalmente no território de um Estado parte do presente pacto só poderá dele ser expulso em decorrência de decisão adotada em conformidade com a lei. Claro, não pode ser uma decisão arbitrária tomada por uma autoridade sem uma justificativa que não seja uma lei, né? E, a menos que as razões imperativas de segurança nacional a isso se opõem, né? No caso, essa seria a condição para a expulsão ser a lei, e a condição para que a lei seja válida seria que essa lei se baseasse em alguma razão de segurança nacional. Não entendi porque é como. Tá, aqui foi. E aí, claro, a pessoa terá a possibilidade de recurso, que foi lá que a gente falou anteriormente no artigo 4º, acho que foi, né? O artigo 14 é tranquilo, é mais a questão de igualdade. Marquei aqui que esse daqui seria ligado à questão de nacionalidade. Isso daqui a gente vai pular, é muito questão relacionada à igualdade, também fala um pouquinho de direito de defesa, mas nada que seja complicado. Por exemplo, aqui traz o direito de ser julgado, é a vedação, né, de ser julgado sem dilações indevidas, no caso sem prova falsa, sem essa questão, né, de ser assistido gratuitamente por intérprete, caso não compreenda a língua, coisas relacionadas a direito de defesa, direito de igualdade, nada muito complicado. Aqui o 15 fala sobre a ideia de anterioridade, aí seria uma visão de anterioridade relativa a direito penal, né? Que ninguém poderá ser condenado por atos ou omissões que não constituam delito de acordo com a direito nacional e internacional que seja no momento que foram cometidos. Ou seja, não pode eu fazer uma ação e vir uma lei no dia seguinte e essa lei me atingir, né? Vamos imaginar que, por exemplo, álcool no Brasil ele é permitido, certo? A partir de 18 anos. Vamos dizer que vem uma lei que mude isso até os 21. Eu não posso ser punido por ter vendido uma garrafa de alguma bebida para uma pessoa de 18 anos ontem, se a lei foi feita hoje, entendeu? Essa lei não respeita o princípio de anterioridade para ela se aplicar a mim. Agora, se hoje, com essa lei valendo, eu pego e vendo, aí sim, aí esse ato está sendo regido por essa lei, aí ela vai poder ser aplicada, beleza? Nunca vai ser, seria uma ideia de vedação, né? A reformatio impejus, né? Que a lei estaria meio retroagindo para prejudicar isso, meio que não pode, né? Aí depois fala sobre que toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica, 16, outro que é bem tranquilinho, né? Aí ninguém poderá ser objeto de ingerências arbitrárias ou ilegais de sua vida privada, mesma coisa, mesma linha de personalidade jurídica e tal, respeito à privacidade, tranquilo, beleza, existe. A liberdade de pensamento vem no 18, direito de opinião vai na mesma linha, né? É um pouco mais amplo, né? Não diria mais amplo, né? Um outro viés, né? Mas são coisas também que estão na nossa Constituição, então a gente não tem que se ater por muito tempo, é mais tranquilo. Aí esse daqui eu achei interessante, já vi inclusive questão, né? Que fala sobre propaganda de guerra, olha que específico. Que fala que será proibida por lei qualquer propaganda, seja institucional ou não, em favor de guerra, né? Porque a gente está combatendo essa questão, a gente está sempre em defesa da paz. E o 2 fala que será proibida por lei qualquer apologia ao ódio nacional, né? Uma coisa é nacionalismo, aí beleza, tal, patriotismo, tal. Outra coisa é você ter ódio nacional, né? Você combinar, por exemplo, ódio à Argentina, e essa não pode, né? Você não pode ter esse sentimento sendo proferido por aí. Racial ou religioso, naturalmente, né? Que constitui incitamento à discriminação, à hostilidade e à violência, e aqui a gente entenda de uma maneira mais ampla possível, né? O 21 é direito de reunião, nada também que a nossa Constituição não tem. Depois o 22 fala sobre livre associação, que fala sobre a associação ser livre, né? Mas aí ele tem no item 2 uma questão sobre restrição, né? Que o exercício desse direito estará sujeito apenas a restrições previstas em lei, né? Tem essa cláusula, novamente, de reserva legal. E aí que fala que o presente artigo não impedirá que se submeta a restrições legais o exercício desse direito por membros das Forças Armadas e da Polícia. Já vi questão especialmente disso, né? Que tipo, todo mundo pode se associar, modo geral? Resposta certa. Agora,
Forças Armadas e Polícia. Pô, Forças Armadas e Polícia a gente já entende até, né? Armado, né? Existe uma natureza diferente. Existe um receio, né? Que essa associação de Força Armada, de policial, por exemplo, vire algum tipo de milícia. Aí já é permitido, meio que como regra, esse tipo de restrição, entendeu? Aí o 23 é família e casamento. O que eu achei mais interessante é o item 1 mesmo, que fala que a família é o elemento natural e fundamental da sociedade e terá o direito de ser protegida pela sociedade e pelo Estado. Note que não fala qual família, e apesar de aqui no item 2 falar que será conhecido o direito entre homem e mulher em idade número de casar-se, também não há restrição a casamento de pessoas do mesmo sexo, né? Mas a questão é essa, né? Que família é o elemento central da sociedade. Como a família, aí isso vai ficar para a norma do direito nacional. Aí o 24 fala sobre proteção à criança, também nada muito difícil. Toda criança tem direito de adquirir uma nacionalidade, será registrada imediatamente após o nascimento e deverá receber um nome, tranquilo, não sofrerá nenhum tipo de discriminação, nada também que a gente se confunda. Aí depois vem a questão da participação da democracia, que também é bem tranquilo, e mais um artigo falando novamente, mais dois, falando novamente sobre a questão de igualdade. Nessa primeira parte aqui dá pra gente resumir sem preconceitos. E aqui o 27 é um complemento do 26, naturalmente, mas ele acaba sendo mais específico no momento que ele fala ali. Nos casos que haja minorias étnicas, né? É melhor colocar aqui, melhor grifar só isso aqui. Ou linguísticas, as pessoas pertencentes a essas minorias não poderão ser privadas de ter, conjuntamente com os membros do seu grupo, sua própria vida cultural, de professar e praticar sua própria religião e usar sua própria língua. Ou seja, é um complemento, né? Mas voltado especificamente para esses grupos minoritários, né? Existe a cultura do país, claro, mas eu também não posso criminalizar, por exemplo, um outro povo que viva nesse mesmo país, né? Que não seja a cultura dominante, que seja a cultura da minoria, beleza? Bom, aí com isso a gente fica por aqui. Na parte 2 a gente vai falar somente mais dessa questão do comitê. Como vocês podem ver aqui pelo indicador, a gente já está mais ou menos no meio, né? Aqui a gente tem a outra parte, a gente vê no vídeo seguinte, até para não ficar muito longo. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam do like e do comentário. Tamo junto. Valeu!